Fala, queridão, fala, queridona, como você está? Tá tudo bem? Você está progredindo, está pensando em avançar? Como é que está a sua vida diante de todos esses desafios que a gente está passando? Como você está? E aí, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque hoje o papo que eu vou bater com você é o seguinte: o dia que eu descobri a tal da inteligência emocional, o dia que eu descobri que ela é tão importante para a minha vida profissional e para a minha liderança, né? A gente fala tanto de inteligência emocional porque nós sabemos da importância que ela tem para resultados profissionais, para a sua vida pessoal e para resultados profissionais, principalmente para a liderança. Isso é importante. E aí eu vou contar uma historinha aqui de 2001. Ixi Maria, calma, eu só tenho 42 aninhos, tá? Esses cabelinhos brancos aqui é o charme do coroa, como diz a minha mãe, beleza? E aí, olha só, 2001, eu estava participando de um processo seletivo de uma empresa. Eu trabalhava no depósito dessa empresa. Eu não vou dar nomes para a gente não, sei lá, violar aqui os direitos, vai que o pessoal não gosta, né? não quer. E aí eu não vou dar nomes aqui de empresas nem de pessoas, mas vou contar a história resumidamente para você. E aí, 2001, participando de um processo seletivo, eu trabalhava no depósito dessa empresa, né? E quando eu trabalhava no depósito dessa empresa, a gente ainda não via perspectivas de crescimento. E houve um processo seletivo lá dentro do depósito da empresa para ser gerente, né, de loja. E olha só como é que funciona a coisa, as nossas crenças que nos limitam. Antes de eu entrar aqui no ponto da inteligência emocional. As pessoas todo mundo do depósito foi convidado para participar desse processo seletivo. E aí eu lembro que alguns diziam, não vou, eu já tá bom, é muita responsabilidade ser gerente de loja. E aí grandes poderes trazem grandes responsabilidades, como dizia o Tio Ben, né? No Homem-Aranha 1, para quem não assistiu antes do Homem-Aranha e lutar lá, a luta no Arena lá para ganhar o carro para Mary Jane, e ele tem uma discussão com o Tio Ben, e o Tio Ben diz isso para ele, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, ou Stan Lee, né? Como queira. Eu comecei a entender que a gente tinha limitações, e claro que isso atrapalha. Quando eu começo a achar que ser gerente de um local, ser supervisor, crescer dentro de uma empresa, eu não quero porque vai me trazer responsabilidade. Se você não quer responsabilidade, você não vai crescer. Você tem que começar a entender que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas vamos lá, voltando aqui o papo já para caminhar para a inteligência emocional. A gente fez o processo seletivo lá dentro desse depósito. Das 423 pessoas, apenas 72 participaram do processo, porque a grande maioria ou tinha medo, ou não queria responsabilidade, ou achava que a vida já estava boa, porque pagava as contas em dias, enfim. Algumas crenças que vão limitando. A gente fez o processo, eles queriam 15, a gente foi selecionar, dos 72 foram selecionados 15 pessoas, e graças a Deus eu estava dentro dessas 15, e a gente foi começar esse treinamento, né? E aí, dos 15, eles escolheram 2 para fazer um primeiro treinamento em Natal. E a gente foi escolhido, eu e um amigo, para ir para Natal com esse foco de treinar lá para gerente de loja, né? O início do treinamento que durou uns 3 meses. Então nós fomos aí para esse treinamento e antes da gente ir, né, nos disseram que a gente ia para Natal, iniciar o treinamento para gerente de loja, e eu empolgadaço, poxa, que massa. Vamos, né? Vamos. E aí, o que a gente vai fazer? Essa era a minha pergunta e a pergunta do meu colega lá, que também ia com a gente. E ia um supervisor, né, que ia acompanhar a gente, e uma equipe que ia realizar um trabalho lá, que fazia parte do nosso treinamento. Aí foi que eu não entendi muito, porque o que a gente ia fazer? Lá em Natal tinha 7 unidades, 7 polos dessa empresa, né? 7 unidades dessa empresa. E a gente ia para consertar as placas de acrílico que ficam lá em cima, as placas luminosas na fachada da empresa. Cara, eu sofri um baque. Poxa, eu vou ser gerente de loja, eu vou consertar a placa. E eu meio que relutei aquilo ali, mas fiquei guardado. Não, poxa, eu vou confiar nesse negócio. Vamos lá, vamos ver no que dá, né? Empolgado, porque ia participar do treinamento, ia viajar, enfim. E fui, meio relutante, mas fui. Eu tenho medo eu preciso quebrar esse medo, mas eu não sou muito confiante em altura, né? Então a gente tinha que subir uns andaimes lá
para chegar até a placa, para pregar lá os repeats, o que fosse lá para consertar as placas. E o cara, supervisor, gerente lá da equipe, que era apta para fazer isso, que tinha as habilidades necessárias para montar, para ajeitar essas placas, o cara, como diz no popular, era um jumento batizado, o cara era bruto, meu irmão. Então o cara gritava com a gente e, pô, sobe esses andaimes rápido, poxa, tá demorando, pega a chave tal, eu não sei que chave é essa, poxa, como é que você não sabe que uma chave tal, como é que você não conhece o nome das chaves, enfim, aquele mundo era novo para mim, mas ele não tinha nenhuma habilidade de ensinar, ele só dava broncas, patadas, né, na gente. Cara, no segundo dia eu comecei a desistir daquele isso. Poxa, eu não vim aqui para ser gritado, humilhado por alguém, né? Esse era o meu pensamento. E aí chamei o cara que estava supervisionando a gente, que estava em treinamento. Disse, meu irmão, não dá. Cara, não dá, esse cara é muito ignorante e tal. E ele escutou, né? E depois ele fez a seguinte pergunta. Isso eu e meu amigo fazendo lá a nossa contestação. E ele fez a seguinte pergunta. Roginelli, você acha que... Deixa eu te responder uma coisa, eu te entendo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que quando você chegar na loja para gerenciar, você vai ter só pessoas calminhas, que tudo que você fala balança a cabeça? O que você acha? Eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu acho que não. E aí, cara, deixa eu te falar. Usa a seu favor o equilíbrio, a tua inteligência emocional. E eu, até então, não conhecia muito esse termo. E aí a gente foi conversando, e ele começou a me explicar que aquilo ali fazia parte de um treinamento. Estar com aquela pessoa que não tinha controle de impulsos, que agredia a gente com palavras, fazia parte do treinamento. Eu estava começando a entender a inteligência emocional, como controlar os meus impulsos, como entender os sentimentos alheios, como trabalhar a minha automotivação, como entender as minhas emoções e as emoções alheias, enfim, todo o contexto de inteligência emocional estava ali colocado naquele momento. E eu comecei a fazer a seguinte pergunta. Poxa, o que esse cara está querendo me dizer? Né? Depois de todo o nosso papo, a gente conversou quase uma hora. O que esse cara está querendo me dizer? Esse cara que age de forma ríspida. O que ele está querendo me dizer? Que mesmo dessa forma bruta, tem um lado positivo. O que ele está querendo me dizer de bom? E eu comecei a pensar, pô, ele talvez está querendo me dizer que eu preciso entender mais de uma coisa que eu não conheço ainda, que eu preciso ser mais corajoso, porque eu tinha medo de subir os andares. Todo mundo subia de boa e eu lá era o único que ia me tremendo. Então, ele talvez estava querendo me dizer que eu precisava ter mais coragem, mas eu estava vendo só o lado da brutalidade, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que estar aceitando o grito de ninguém. Mas se você ficar só na defensiva, se fazendo de vítima, você não consegue prosperar, né? Às vezes alguém te diz alguma coisa que até é importante para você, mas ele não diz da forma correta e você acaba criando uma barreira, criando um bloqueio, porque você gosta de tapinha nas costas, né? De, poxa, fala comigo direitinho, nem sempre vai ser assim. O que é melhor? Eu ficar na defensiva, me fazendo de vítima e não prosperar, ou eu entender que algo de bom está sendo falado para mim mesmo de forma bruta, né? Repito, cuidado, não é que a gente tem que estar perto de pessoas que vivem gritando com a gente, não é isso. A gente até fala sobre as 5 pessoas, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, isso é uma teoria do Jim Rohn, mas a gente acredita que isso é a pura verdade, porque na nossa vida tem funcionado assim, quando eu digo na nossa vida, eu, equipe CDT, enfim. Então, eu comecei a entender a inteligência emocional a partir desse momento, a conhecer. E aí eu entendi que eu precisava trabalhar a minha automotivação, eu entendi que eu precisava entender minhas emoções e entender as emoções alheias, eu entendi que eu não poderia ficar só na minha defensiva, me fazendo de vítima, que eu precisava entender o que estava sendo dito para mim, mesmo daquela forma bruta, enfim, eu comecei a entender o quanto a inteligência emocional era importante na minha vida e na minha vida como líder. Beleza? Não vou me aprofundar tanto aqui, porque a gente tem outros vídeos, no blog tem artigos sobre inteligência emocional, mas a gente vai continuar falando disso, porque a gente sabe que é muito importante. Espero que você tenha entendido um pouco disso e se aprofunda, vai lá, pesquisa o que é inteligência emocional, Daniel Goleman, pode dar o pontapé inicial estudando pelo Daniel Goleman, que foi quem perpetuou a inteligência emocional, mas tem outros especialistas que falam sobre o assunto e falam muito bem. Beleza? Show de bola, recado dado, bora, vamos avançar. Abraço!